Fala galera, tudo bem? Estamos aí de volta com mais uma das nossas aulas do curso de elaboração de projeto de pesquisa, certo? Na aula anterior, a gente falou sobre estatísticas descritivas, são aqueles grupos de estatísticas que são utilizados para descrever a amostra da sua pesquisa, certo? A gente falou aí não só sobre o grupo de estatísticas descritivas, mas também de alguns conceitos de estatísticas, né, que são os tipos de variáveis, o tipo de distribuição dos dados, e todos esses conceitos são importantes para a gente entender quais os métodos estatísticos que a gente vai utilizar ali no nosso conjunto de dados depois que você tem a sua amostra completa, certo? Lembrando também de outra coisa que a gente falou na nossa aula, que eu vou frisar de novo, que o que a gente está fazendo aqui é elaborando um plano de análise estatística, certo? A gente nunca consegue determinar bem qual é o método estatístico que a gente vai fazer, qual é o grupo de análise que a gente vai utilizar, porque a gente ainda não tem os dados concretos, a gente não tem uma amostra coletada. E só quando a gente tem uma amostra coletada é que a gente consegue determinar com exatidão qual é os métodos estatísticos que a gente vai utilizar, certo? Então, nessa aula anterior a gente viu todos esses conceitos e viu a estatística descritiva, que a gente usa para descrever a nossa amostra, para que quem está lendo o artigo científico depois de finalizado consiga entender quem era aquela amostra que estava na pesquisa. Isso é interessante para que quando alguém está lendo consiga entender se vai poder usar aqueles dados ou não, porque aqueles dados são representativos de um paciente real que o clínico tenha ou não, certo? E aí a gente vai para outra parte dos métodos estatísticos, que são as estatísticas inferenciais, que aí é onde você vai pegar a amostra e vai aplicar a estatística na amostra para tentar extrair os resultados representativos para a população que você pesquisou, certo? Então aí, para você determinar bem qual é o método estatístico inferencial que você vai utilizar naquela amostra, isso vai depender muito, certo? De dois parâmetros principais. Primeiro é qual é o seu objetivo, certo? Então, dependendo do que você tem de objetivo com a sua pesquisa, vão ter testes mais adequados ou não, certo? E aí entender quais são esses testes é interessante para que você não escreva besteira nessa parte do parágrafo de plano de análise estatística, certo? Por exemplo, se você quer analisar uma associação entre duas variáveis, certo? Existem estatísticas mais adequadas para isso, certo? Se você quer fazer um processo de validação de um teste clínico, de um teste funcional, também existe estatística mais adequada para isso. Se você quer validar o questionário, também. Se você quer analisar a associação de fatores de risco ou de prognóstico de uma relacionada doença, de uma relacionada condição de saúde, também tem estatística adequada para isso. E do mesmo jeito, se você quer comparar o efeito de uma intervenção em relação a outra intervenção ou em relação ao placebo, também tem a estatística mais adequada. E a estatística mais adequada depende do objetivo, mas também depende, certo, desse segundo fator, que é o tipo de variável que você tem, certo? Como está a sua amostra, como ela está distribuída e qual é o tipo de variável que tem ali. Então, você precisa ter uma amostra para poder determinar com exatidão qual dessa amostra. Então, vamos lá fazer um raciocínio para você entender. Vamos ver que você tem um objetivo de analisar a associação de duas variáveis. São dois testes, certo? Dois testes numéricos, que ele dá uma medida de 0 a 100 de um lado e outra medida de 0 a 100 do outro. Um teste aqui, vamos dizer que esse teste aqui é o teste que você está querendo validar e o outro já é um teste que já é validado. Então, para mostrar que esse teste aqui funciona, eu tenho que comparar com o melhor dos mundos, né, com o padrão ouro. Então, para comparar esse resultado aqui com esse resultado aqui, eu tenho que fazer uma estatística de correlação. E aí você vai lá, pesquisa e vê que as estatísticas de correlação que existem são a correlação de Pearson e a correlação de Spearman. Mas só é possível determinar se é correlação de Pearson ou Spearman depois que você tem a amostra. Por quê? Porque a correlação de Pearson é uma correlação indicada quando você tem uma amostra com variáveis numéricas e com distribuição de dados paramétrica. E a estatística de Spearman é uma estatística de correlação que você utiliza com dados numéricos em
distribuição de dados não paramétrica. Então, se você não tem nenhum nem outro, não dá para você fechar no plano de análise estatística qual das duas. Então, você tem que deixar na escrita em aberto que pode utilizar uma ou a outra, certo? Então, se você pensar aí pesquisas que já foram aplicadas, utilizar esse mesmo raciocínio. Na fisioterapia esportiva, a gente tem o padrão ouro para medida de força muscular, que é o dinamômetro isocinético. É um equipamento caríssimo, né? Dependendo da marca, vai custar aí R$500 mil para você ter no seu laboratório. Então, muitos pesquisadores começaram a trabalhar com testes indiretos, né? Testes funcionais que medem a força de uma maneira indireta, ou até um teste direto que mede a força de maneira direta, que é o dinamômetro portátil. E aí vem nessas pesquisas validando, por exemplo, o dinamômetro portátil em relação ao dinamômetro isocinético. Como é que essa pesquisa é feita? O indivíduo vai lá e faz a dinamometria isocinética, vai lá e faz a dinamometria com o dinamômetro portátil, e aí você compara o resultado da dinamometria portátil com o dinamômetro isocinético com uma desses dois testes estatísticos de correlação de Pearson ou correlação de Spearman, dependendo de como a amostra se comportou, com distribuição paramétrica ou com distribuição não paramétrica. E aí você consegue rodar a estatística e chegar nos resultados dessa correlação, certo? Você usa correlação de Pearson e Spearman porque são dados numéricos. Se fossem dados categóricos, seria outro tipo de estatística, que é a chamada Q quadrado, certo? E se você estivesse fazendo a análise, por exemplo, da reprodutibilidade do teste, vamos continuar ainda no teste de dinamometria, no teste de dinamometria manual, para você ver se esse teste ele tem reprodutibilidade, que é aquilo que assim, reprodutibilidade é quando o teste você aplica e ele dá um resultado, e quando você aplica de novo, sem ter feito nenhuma intervenção para mudar aquilo que você está medindo, o resultado tem que dar muito próximo. Por exemplo, se você pega o dinamômetro de força manual, aplica o teste de força para quadríceps e ele dá um resultado de 80. Depois de 2 dias você reaplica de novo, o resultado tem que dar 80 ou próximo de 80, se você reaplica na mesma pessoa. Porque em 2 dias não dá para o indivíduo aumentar a força de uma maneira excepcional. Então, se você reaplica depois de 2 dias, o resultado tem que dar próximo. Pode dar 81, pode dar 82, pode ter variações, pode dar um pouquinho menos, mas tem que dar próximo, certo? O resultado de um para o outro. E quanto mais próximo, melhor a reprodutibilidade desse teste. E isso é uma outra medida estatística que a gente utiliza. Por exemplo, é o coeficiente de correlação intraclasse, é um outro método estatístico para a gente analisar esses resultados. Coeficiente de correlação intraclasse a gente também usa na validação de questionários, a gente usa em várias formas e metodologias, certo? Com o objetivo de observar a associação entre duas variáveis numéricas. O categórico era o Q quadrado. Quando você está analisando fatores de risco, aí você vai para outro grupo de estatísticas inferenciais, né? Geralmente, para analisar fatores de risco, você vai utilizar um modelo de metodologia que é o coorte prospectivo, né? Ou retrospectivo. Você acompanhou ou vai acompanhar um grupo durante o tempo e ver se aqueles fatores que você mediu vão ou não estar associados com uma doença, com alguma lesão, com alguma condição de saúde. E geralmente, para observar se isso acontece ou não, você vai aplicar uma estatística de regressão logística ou regressão linear. Regressão linear se você tem dados numéricos, regressão logística se você tem dados categóricos, certo? Você tem uma variável que é categórica ali. E ainda tem outras variações onde você pode associar dados numéricos e dados categóricos dentro de uma mesma análise, certo? Então, dependendo de como seu conjunto de dados se comporta, você vai escolher uma dessas variações de regressão para poder utilizar na sua estatística. Do mesmo jeito, se você quer analisar e comparar efeitos de uma intervenção, se você está fazendo uma intervenção da fisioterapia, uma intervenção de farmacologia, e você está comparando os resultados de aplicar esse medicamento e um placebo,
ou fazer a terapia da fisioterapia comparada a uma terapia médica, ou comparada a não fazer nada, ou fazer uma terapia de mentira. Então, você vai comparar os efeitos de uma intervenção com o efeito de outra intervenção. Para comparar isso, você tem que fazer uma estatística de comparação de médias. E só é possível comparar médias e a diferença entre essas médias quando você tem os dados propriamente dito, porque da forma como ele se comportar, é ali que você vai entender como é que vai fazer essa comparação, certo? Existem várias estatísticas, né? Tem teste T de comparação entre médias, tem ANOVA, tem ANCOVA, tem MANOVA, certo? Tem modelos lineares mistos, que são modelos que levam em consideração a interação das variáveis com o tempo. Então, depende muito do formato da sua metodologia, depende do seu objetivo e depende essencialmente de como é o seu dado. Se ele é quantitativo, se ele é categórico, se ele está em distribuição paramétrica ou não paramétrica. Você precisa observar tudo isso antes para escolher a estatística mais adequada. Então, não é fácil entender qual daquelas estatísticas a gente vai utilizar. Isso é uma aflição que a gente tem na hora da escrita do parágrafo do plano de análise estatísticas, né? Muitas pessoas têm a ilusão de que é preciso determinar especificamente qual a estatística que você vai utilizar. Certo? Já mostrei para vocês aqui por A mais B que não é possível a gente conseguir definir com toda a certeza qual o grupo de estatísticas que a gente vai utilizar, porque a gente ainda não tem o dado. Então, geralmente, o nosso plano de análise estatística ele é descrito nos parágrafos, certo, do projeto de pesquisa de uma maneira genérica. A gente precisa descrever de uma maneira genérica para não cair no erro de determinar algo que não vai ser possível ser cumprido, certo? Você determina bem todos os passos da metodologia, critérios de inclusão, critérios de exclusão, você determina bem quais são os testes que você vai utilizar, por que você vai utilizar esse teste, por que você não vai utilizar aquele, por que você vai utilizar questionário tal, por que você vai fazer os testes na sequência que você escolheu. Tudo isso precisa ser determinado e tem um porquê de cada uma dessas coisas. Mas o grupo de análise estatística a gente não consegue determinar em 100% de certeza. E isso é bom, porque isso é uma aflição da gente quando está escrevendo um projeto de pesquisa, né? Infelizmente, bioestatística, ou felizmente, né, para quem não gosta, bioestatística não é uma matéria muito bem apresentada dentro dos processos de graduação. E aí acaba que a gente não tem segurança de entender de uma forma melhor esse mundo da bioestatística, a não ser que você seja um autodidata e tenha estudado por conta própria ou feito cursos por fora da graduação para entender melhor desse universo aí. Na maioria das vezes, essas disciplinas não são ofertadas de uma maneira satisfatória para que o indivíduo saia entendendo bem, certo? Então, a grande maioria das pessoas que entra no mestrado entra sem saber nada de bioestatística, vai aprender ao longo da graduação, vai aprender na disciplina, que geralmente é obrigatória, bioestatística, e ao longo do processo do mestrado, porque vai precisar utilizar ao fazer alguma análise estatística da sua pesquisa do mestrado, ou de repente para fazer um outro artigo científico que os dados já estejam coletados e o seu orientador pediu para você fazer a análise e redigir um artigo científico a mais do que aquele que você já vai fazer no seu mestrado. Então, tem várias situações ao longo do mestrado que você vai se deparar com essa disciplina da bioestatística e vai ter a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento. Agora, para esse momento, você só vai precisar aprender a escrever o parágrafo do plano de análise estatística, certo? Na aula passada, a gente já falou como escrever o parágrafo genérico relacionado à distribuição dos dados, certo? Utilizando as estatísticas de análise de distribuição de dados. E agora, a gente vai aprender a redigir um parágrafo sobre as estatísticas inferenciais, dependendo de qual é o seu objetivo, dependendo de como funciona ali a sua metodologia, certo? Então, preste atenção nessa dica aqui, depois dela você vai entender muito mais fácil como redigir esse parágrafo. Então, observe, quando você tem um objetivo de pesquisa, quando você tem uma metodologia de pesquisa, muito dificilmente o que você está fazendo é algo totalmente original que ninguém nunca fez, certo?
Na maioria das vezes, a gente vai seguir metodologias de pesquisa que já estão organizadas e delimitadas, certo? E muitas vezes nossos objetivos são muito parecidos, muito semelhantes com outros artigos científicos que já foram publicados, com objetivos semelhantes, metodologias muito semelhantes. E isso é bom que a gente pode pegar esses artigos como se fosse um modelo para a gente redigir tanto a nossa metodologia quanto o nosso plano de análise estatística. Então, vamos dizer que você tem aí um objetivo e você procurou, dentro da literatura científica, achou um artigo científico que tem um objetivo muito parecido com o seu e que tem uma metodologia muito parecida com a que você determinou para a sua pesquisa. Então, ótimo. Provavelmente, o plano de análise estatística que ele fez vai ser muito parecido com o que você deve fazer também. Você olha lá como foi que ele fez, entende mais ou menos quais são os métodos estatísticos que ele fez e vai redigir o seu plano de análise estatística de maneira semelhante. Vou trazer aqui alguns exemplos, vai ficar mais fácil da gente entender, certo? Então, vamos para o primeiro exemplo. Vou trazer aqui um exemplo de um ensaio clínico em indivíduos com dor patelofemoral, certo? A dor patelofemoral é uma dor na região da frente do joelho, relacionada ali à articulação patelofemoral, certo? E o tratamento padrão, que é mais indicado na literatura científica, são exercícios de joelho e quadril, certo? Vamos dizer que você, dentro da sua prática clínica como fisioterapeuta, entendeu, observou que além desses exercícios de quadril e de joelho, se você incluir mais alguns exercícios, o indivíduo ainda fica melhor do que quando você faz o tratamento só com o exercício de quadril e de joelho, certo? Melhora ainda mais rápido da dor dele e fica melhor ainda mais rápido da incapacidade dele. Então, assim, se você observou isso, se você quer fazer um ensaio clínico nesse padrão, o que você está querendo fazer é uma comparação, certo? De um tratamento a mais que vai se somar ao tratamento padrão que já é indicado, certo? Então, aqui você já tem dois grupos, um grupo controle, que é o grupo que vai receber o tratamento padrão, e o grupo intervenção, que é o grupo que vai pegar os exercícios padrão, mais exercícios especiais que você vai determinar. E aí, vamos deixar nossa criatividade aflorada, né? Vamos dizer que os exercícios são exercícios de membro superior. Você viu que quando o indivíduo faz membro inferior e membro superior também, ele fica melhor do que se fizer só quadril e joelho. Você vai na literatura científica ver se tem algo parecido com o que você está pensando em fazer. Então, você vai procurar por ensaios clínicos em indivíduos com dor patelofemoral, onde o objetivo seja a observação de comparação de intervenções que envolvam exercício. E o desfecho é dor e incapacidade. E aí você vai encontrar vários, trazendo aqui um que observou a diferença entre duas intervenções. Em uma intervenção era um exercício focado no quadril e no joelho, e na outra intervenção eram exercícios no quadril, no joelho e no pé, certo? Então, muito parecido aqui com o que a gente descreveu, certo? E os desfechos são dor e incapacidade, dor medida com a escala numérica da dor e incapacidade medida com questionário, que é o AKPS, é um questionário específico para dor patelofemoral. Então, observe, esse grupo pegou um grupo de indivíduos e fez o tratamento padrão, o outro grupo fez o tratamento experimental e comparou o efeito dos dois tratamentos. Então, ele faz a comparação dentro do próprio grupo, no grupo controle, como é que eles estavam antes do tratamento, no grupo controle, como é que eles ficaram depois que terminou o tratamento. E entre os grupos, como eles estavam no início do tratamento, como eles estavam quando terminaram o tratamento. E aí analisa para ver se tem diferença entre os grupos antes e depois do tratamento e entre os grupos antes e depois do tratamento, certo? Se tiver um tratamento que é melhor do que o outro, então, ao final do tratamento, aquele grupo que fez o tratamento melhor tem que ter menos dor, tem que ter melhor capacidade, certo? Se os dois tratamentos não tiverem superioridade, então não vai ter diferenças. Os dois podem melhorar, mas não vai ter diferença do tipo de um melhorar mais do que o outro, certo? Então, tá aí todo o escopo da ideia da nossa análise estatística, como ela deve organizar. Mas a gente não vai colocar assim na escrita do nosso plano de análise estatística. Aqui eu estou mostrando o contexto da pesquisa, certo? Então, assim, aqui
a imagem lá do parágrafo do plano de análise estatística. Lá eles estão descrevendo tudo nos seus mínimos detalhes, certo? Explicando qual foi o tamanho da amostra, explicando como foi o cálculo do tamanho da amostra e o que ele levou em consideração para calcular esse tamanho amostral, certo? Dizendo, mostrando ali, então, a partir do cálculo do tamanho da amostra, quantos eles colocaram para cada um dos grupos, certo? E quais foram os testes que eles analisaram para ver se os dados eram paramétricos ou não paramétricos, e a partir desse resultado, quais foram os testes que eles utilizaram para poder caracterizar a amostra e para poder fazer a análise de pré e pós-intervenção nos grupos controle e no grupo intervenção, certo? Então você vê um parágrafo com todas as suas descrições. Aqui é possível fazer isso porque a amostra já está coletada. Mas então a gente vai pegar isso como base para escrever o nosso parágrafo de análise estatística, certo? E aí o nosso parágrafo de análise estatística vai ficar muito parecido com esse aqui, ó. Nossa estatística de tamanho, nossa expectativa de tamanho amostral é de 28 sujeitos, 14 por grupo, baseado no cálculo amostral realizado por, você cita a fonte de onde você tirou essa expectativa de tamanho amostral. Ele utilizaram a intensidade da dor de 0 a 100, né, uma escala de 0 a 100, e orientado a encontrar uma diferença média entre os grupos de 20 pontos, considerando um tamanho de efeito de tratamento de 1,33, certo? Todas essas informações estão lá nesse artigo que você utilizou como base. Aí no outro parágrafo. Para análise do efeito do tratamento, utilizaremos estatísticas de comparação de médias e diferenças entre médias intra e intergrupos nos momentos pré e pós-tratamento, certo? Você quer medir só o pré e o pós-tratamento, você coloca assim. Se você quisesse medir pré, pós-tratamento, após 3 meses e após 6 meses, você colocaria pré, pós, após 3 meses e após 6 meses, certo? Então tá aí todo um parágrafo de referenciamento da estatística, do plano de análise estatística inferencial, e eu não falei sobre nenhum método estatístico, certo? E não tem nada de errado. Não tem como a gente determinar qual o método estatístico que a gente vai utilizar, dado que a gente ainda não tem a amostra, se a gente ainda não sabe se ela é paramétrica, se ela não é paramétrica, certo? Então, com todas essas dificuldades, o melhor que a gente faz é tentar explicar de uma maneira mais genérica, mas ainda assim seguindo um padrão de explicação, ainda assim seguindo um padrão de organização que é semelhante ao de artigos científicos já publicados, que tem metodologia, que tem grupos e populações, amostras parecidas com aquela que você quer coletar, certo? Vamos para outro exemplo. Vamos fazer agora a ideia de um exemplo de uma validação de um teste, certo? Aqui esse artigo científico é a validação, é a comparação, certo? É um certo processo de validação onde a gente observou se o Y-balance test ele tinha realmente uma boa capacidade de avaliação da estabilidade postural em um pé só. E para isso a gente pegou um outro teste que já era validado, que é o Biodex Balance System, certo? O Y-balance test é um teste funcional onde o indivíduo faz os movimentos com uma perna enquanto fica de equilíbrio na outra perna, e ali ele gera uma score. Esse score, quanto maior, melhor, e lá no Biodex Balance System, você fica na plataforma e a plataforma vai ficando cada vez mais estável, isso no final gera um score, e esse score, quanto menor, melhor. Então, uma grandeza que sobe é melhor, e outra grandeza que desce e é melhor também, né? Então, a gente tem que utilizar uma estatística que contemple todos esses parâmetros, todas essas particularidades, certo? Para comparar esses dois testes e ver se eles são associados. Se o Y-balance test realmente tem alguma capacidade de medir equilíbrio, então quando o indivíduo for bom no Y, provavelmente ele também será bom no resultado do Biodex Balance Test, certo? Essa é a hipótese desse estudo que foi publicado. Foi um estudo de validação do Y-balance test, certo? Então, e aí, como é que fica lá o parágrafo de análise estatística? Aqui no parágrafo de análise estatística, ele já vem explicando que utilizou o teste de Kolmogorov e Smirnov
para verificar a normalidade dos dados, usou um teste de comparação de médias, né, o teste T independente, para ver se havia diferenças entre os grupos de participantes que eles pegaram. E tinham 2 grupos de participantes, eram participantes com lesão na perna e participantes sem lesão na perna, certo? E aí ele analisou para ver se tinha diferença, tanto no resultado do Y como no resultado dos outros testes que ele fez, que era o Biodex também, certo? E aí, para aquela parte que é a mais importante, que é a estatística inferencial, para ver se os 2 testes eram realmente associados, ele utilizou estatísticas de correlação linear ou a correlação de Pearson, certo? Que aí, quando ele testou lá o teste de Kolmogorov e viu que a distribuição de dados era paramétrica, ele utilizou correlação de Pearson nesses casos. E ainda destaco aqui que ele utilizou uma forma de interpretação do resultado dessa força de correlação, certo? A estatística de correlação, ela tem uma variação de -1 até 1, certo? Onde quando os valores são positivos, isso indica uma correlação direta, e quando os valores são negativos, isso indica uma correlação inversa, certo? Então, é uma correlação onde se um teste aumenta, o outro diminui, que é a correlação que era esperada aqui, certo? Se o Biodex quanto menor, melhor, e o Y-Balance Test quanto maior, melhor, o interessante era observar que o indivíduo que vai bem no Y também vai bem no Biodex, ou seja, tem um resultado cada vez mais alto no Y e cada vez mais baixo, mais próximo do zero no Biodex, certo? E aí, eles, para analisar esse coeficiente de correlação, eles trouxeram esses valores aqui, ó, entre 0 a 0,19 é uma correlação inexistente, de 0,19 a 0,39 é uma correlação fraca, de 0,40 a 0,69 uma correlação moderada, de 0,70 a 0,89 uma alta correlação, de 0,90 a 1 uma correlação muito forte. Aí lembrando que esses valores eles podem ser negativos ou positivos, certo? E aí sendo negativo, correlação inversa, sendo positivo, correlação direta. Ok? Então, como é que eu pego o que está escrito aqui e escrevo um parágrafo para a minha estatística de correlação que eu vou ter no meu plano de análise estatística? Então, você pode pegar essas informações e transferir para um parágrafo dessa maneira aqui. Ó. Para análise da correlação entre os testes, utilizaremos estatísticas de correlação linear. Por que eu já estou descrevendo que vai ser correlação linear? Porque já é possível saber a natureza do dado, se é um dado numérico ou se vai ser um dado categórico, certo? Nesse caso aqui, na estatística aqui, a gente já sabe que o Y-Balance Test ele traz um dado numérico e que o Biodex ele traz um dado numérico também. Então, nesse caso aqui, dependendo de como você está redigindo o seu projeto de pesquisa, já é possível saber qual é o resultado do dado que você está coletando. Se é um dado numérico ou se é um dado categórico. Sendo 2 dados numéricos, então a gente vai utilizar a estatística de correlação linear, certo? A priori, a gente vai utilizar a estatística de correlação linear. Aí, sendo correlação linear, ou é Pearson ou é Spearman. Então, você coloca entre parênteses Pearson ou Spearman, determinando o grau de correlação com os seguintes valores: 0 a 0,19 sem correlação, 0,20 a 0,39 fraca correlação, 0,40 a 0,69 moderada correlação, 0,70 a 0,89 forte correlação e 0,90 a 1 muito forte correlação. E cita a fonte de onde você tirou essas informações, certo? Então aí, ao finalizar isso, você tem um indicativo de como pretende analisar os dados. Essa sua pretensão de analisar os dados não foi tirada da sua cabeça do nada. Foi uma pretensão que foi observada em outros artigos científicos com objetivos e metodologias parecidas com aquela que você quer executar, certo? E que já foram publicados. Então, você está bem respaldado na escrita dessa parte do plano de análise estatística, entendeu? E aí, dessa forma, você pode utilizar essa mesma ideia questionários, para revisões sistemáticas, para estudos de prevalência, incidência, fatores de risco, certo? É sempre interessante que você
tanto no processo de escrita do plano de análise estatística, como também ao observar a metodologia. Busque estudos que tenham um objetivo parecido que o seu, vejam como eles construíram a metodologia, veja quais são os testes que eles utilizam, que eles preferiram para caracterizar a amostra, quais são os dados que eles aplicaram de questionário, quais são os métodos estatísticos que eles utilizaram. É uma boa forma de estudar para você se respaldar, para você saber do que você está escrevendo no seu projeto de pesquisa e qual a melhor forma de escrever no seu projeto de pesquisa, certo? Então, esse raciocínio, essa forma de fazer, você utiliza para redigir a sua metodologia, para redigir o seu plano de análise estatística, certo? De uma maneira geral, essa dica dá super certo, ok? Então, essa parte de estatística inferencial era o que eu tinha para trazer hoje para vocês, certo? Lembrando aqui, para quem achar que esse curso está te ajudando de alguma maneira na rede para você fazer o seu projeto de pesquisa, certo? Para você seguir aí nas suas etapas do processo de seleção do mestrado. Se você quiser contribuir de alguma maneira ajudando a gente também, certo? Tem aí o nosso Pix, quero passar no mestrado, @gmail.com, certo? Se você não puder contribuir aí de nenhuma maneira também, não tem problema. O curso é aberto, é livre e é gratuito para quem quiser assistir, para quem quiser utilizar o conhecimento para crescimento, certo? E aí eu peço só que você deixe o like, compartilhe o canal para que mais pessoas que estão nessa mesma jornada de elaboração do projeto de pesquisa, de batalha para a seleção do mestrado, consigam também ter acesso ao conhecimento e consigam também ter acesso ao mestrado, assim como quem está assistindo aqui agora e quem vai assistir no futuro, certo? Então, muito obrigado por você ter assistido essa aula, muito obrigado por você ter curtido e compartilhado. Vamos aí para as próximas aulas, vamos falar sobre orçamento e cronograma, é o que a gente vai falar na próxima aula, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Valeu, pessoal.